Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta sexta semana do tempo da Páscoa, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Este é o programa Ponto de Encontro, uma revista semanal com notícias e informações, a vida da Diocese de Caxias do Sul, suas paróquias e comunidades. No programa Ponto de Encontro desta semana, nós vamos trazer para você um pouco sobre o primeiro encontro do Conselho de Leigos e Leigas da Diocese de Caxias do Sul em 2024, a rede de solidariedade que se firmou por meio da Igreja Católica para as pessoas atingidas pelos temporais, pelas enchentes aqui no nosso estado, além, é claro, do próprio programa Razões da Fé, que vai nos ajudar a entender a importância dos concílios na história da Igreja. No último sábado do mês de abril, no Centro Diocesano de Formação Pastoral, aconteceu o primeiro encontro do Conselho de Leigos e Leigas da Diocese de Caxias do Sul. Confira. O Conselho de Leigos da Diocese de Caxias do Sul esteve reunido na manhã do sábado 27 de abril para o seu primeiro encontro de 2024. A atividade no Centro Diocesano de Formação Pastoral retomou o processo da sinodalidade a partir da inspiração, que também baseia a construção das novas diretrizes gerais da Igreja no Brasil. Alarga a tua tenda, a partir do livro do profeta Isaías. A equipe de coordenação do Conselho de Leigos conduziu a dinâmica de apresentação e integração, além do trabalho de grupo e da partilha. De acordo com a coordenadora Daiane Bristott, a proposta da tenda tem como objetivo alargar o espaço das paróquias e comunidades para acolher novos filhos que querem ser igreja. Então, esse encontro é o primeiro do ano de 2024, também é o primeiro dessa nova equipe, né, a qual nós estamos coordenando, e hoje o encontro foi então para retomar um pouco das atividades do ano passado também, com vistas à temática da tenda. Então, o nosso lema é alargue a sua tenda para que a gente possa acolher o máximo possível de pessoas na nossa igreja, e os próximos passos é pensar justamente essa questão de como, qual é o papel do leigo na igreja e na sociedade, né? Somos membros da igreja no mundo, então de que forma a gente pode utilizar o nosso papel de leigos na igreja e no mundo. Nós trabalhamos essa temática, a linguagem e o símbolo da tenda. Então, desde a apresentação, a dinâmica de apresentação, os trabalhos de grupo, fizemos então um momento também de espiritualidade utilizando o texto de Isaías, que nos traz a questão da necessidade de alargar a tenda para acolher a todos. E como finalização, nós tivemos então a presença do Padre Leonardo, que é o coordenador de pastoral, que nos falou também sobre a questão da conversão pastoral e do papel do leigo na igreja e na sociedade. Entre as ações previstas pelo Conselho de Leigos para 2024 estão momentos de formação e um novo encontro marcado para o dia 28 de setembro. Nos últimos dias de abril e na primeira semana do mês de maio, o estado do Rio Grande do Sul foi assolado por chuvas torrenciais que causaram enchentes, deslizamentos de terra. Infelizmente, pessoas perderam a vida e também as suas casas, seus bens. A Diocese de Caxias do Sul, em comunhão com tantas outras iniciativas, organismos da sociedade civil e também com o poder público, organizou atividades, ações de solidariedade, cedeu espaços para que pessoas pudessem ser acolhidas e agora, posteriormente, após estes momentos mais difíceis, possam reconstruir as suas vidas. E nós preparamos uma matéria especial para você. A solidariedade do povo de Deus é sinal de sua providência. Nos últimos dias do mês de abril e na primeira semana do mês de maio, diversas cidades da Diocese de Caxias do Sul e de todo o Regional Sul 3 da CNBB foram atingidas por fortes chuvas, enchentes e deslizamentos de terra. Diversas paróquias e comunidades da Diocese estão mobilizando ações e campanhas em favor das localidades que foram impactadas com a maior catástrofe ambiental da história do Rio Grande do Sul. Desde a quinta-feira
quinta-feira, 2 de maio, o Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, no bairro Nossa Senhora da Saúde, em Caxias do Sul, ganhou nova vida. A de milhares de pessoas que doaram alimentos, agasalhos, água, cobertores, calçados, alimentos, leite, colchões, alimentos de consumo rápido, dentre outros itens para o cuidado com os irmãos e irmãs atingidos pelas chuvas e enchentes. Além disso, são centenas de voluntários que se dedicam diariamente na triagem e organização das doações para que sejam enviadas às cidades e localidades que necessitam deste gesto humanitário, seja na Diocese de Caxias do Sul, seja na região metropolitana de Porto Alegre ou em outros espaços. Em parceria com a Fundação Caxias e com o Poder Público, a Igreja Católica cede o espaço e ajuda com voluntários na organização das doações. A Caritas da Diocese de Caxias do Sul, organismo eclesial, é presença constante, bem como a atuação dos membros das pastorais, dos movimentos, grupos, dos seminaristas e da própria coordenação de pastoral. O ginásio de esportes do Seminário Nossa Senhora Aparecida segue recebendo doações diariamente, sendo que a equipe de voluntários atua na organização e destinação dos itens das 8 da manhã às 5 da tarde. Nós podemos estar, sim, ajudando e realmente ser igreja. O que é ser igreja? É se preocupar com o próximo. Hoje nós estamos com milhares e milhares de pessoas necessitando de um auxílio, de uma doação, de um ombro, de uma ajuda material, e nós precisamos nos organizar. Na tarde da terça-feira, 7 de maio, o bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, visitou o Centro de Operações e Triagem de Doações para os atingidos pelas chuvas e enchentes no ginásio do Seminário Aparecida, em Caxias do Sul. Na oportunidade, Dom José levou doações, conversou com jovens e voluntários. Ele destacou a solidariedade do povo caxiense de toda a diocese e convidou os voluntários para rezarem o Pai Nosso e finalizou o gesto com a bênção. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Diversas comunidades e paróquias abriram seus salões para acolher pessoas desabrigadas. É o caso da paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Faria Lemos, em Bento Gonçalves, que acolhe os desabrigados do município, bem como o Salão da Linha Alcântara. Em Caxias do Sul, a paróquia Santo Antônio de Forqueta cedeu o salão paroquial para acolher aproximadamente 30 pessoas da tribo indígena Caingangue, que residem numa das comunidades atendidas. Em diversas paróquias da diocese também acontecem ações de coleta e doação de roupas, alimentos, água, produtos de higiene e limpeza e demais materiais. Você pode acompanhar no site www.diocesedecaxias.org.br clicando no banner que está logo na abertura do site. Além disso, o Centro Diocesano de Formação Pastoral no bairro Colina Sorriso também acolhe um grupo de mais de 20 idosos que precisaram ser retirados de uma casa de repouso no bairro de Galópolis, tendo em vista o risco de desabamento. A Diocese de Caxias do Sul repete a ação realizada em setembro do ano passado, que destinou valores para as paróquias atenderem às necessidades do povo de Deus. Assim, é possível fazer doações via Pix pela chave e-mail doacois@diocesedecaxias.org.br para o fundo criado pela Diocese de Caxias, justamente para o auxílio às realidades mais necessitadas. Sobre este assunto, na última terça-feira, 7 de maio, a coordenação de pastoral responsável pelos valores que estão chegando ao Fundo para Auxílio e Cuidado aos atingidos pelas chuvas via Pix se reuniu com a participação de Dom José Gislon, bispo diocesano. Durante o encontro, a pauta central foi o auxílio da Igreja Católica às famílias e comunidades que estão sofrendo os efeitos desta tragédia. Diante disso, o colegiado definiu pela necessidade da organização de um comitê central para gerir os valores que estão entrando na conta via Pix. Com a ajuda da Caritas Diocesana, o grupo de trabalho será o responsável por receber os pedidos e encaminhar os recursos. Estimado irmão, estimada irmã, você
que está vendo esse vídeo. Eu sou Dom José Gislon, bispo da Diocese de Caxias do Sul. Nós tivemos há poucos dias uma grande tragédia no nosso estado. E estamos padecendo por essa tragédia porque temos milhares de pessoas desalojadas. E no contexto da nossa Diocese de Caxias do Sul, que estamos em cima da serra, mas também temos vários vales que contornam toda a nossa região da serra. As chuvas provocaram grandes danos materiais, porque tivemos muitos desmoronamentos, deslizamento de terra que bloquearam as estradas, derrubaram casas, desalojaram centenas de famílias. A realidade que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul é uma grande tragédia, porque toca mais de 800 mil pessoas, das quais 140 mil pessoas estão desalojadas definitivamente, fora de casa, esperando ajuda, ou não sabem nem como voltar para casa, porque não tem condições de voltar. Por isso, a campanha que estamos fazendo é uma campanha de solidariedade, de olhar a vida do outro com os olhos do coração, porque só assim nós conseguimos perceber aquela realidade que fere a vida, dom de Deus, por uma tragédia, por uma situação, uma causa, digamos, climática, que foram as chuvas. Nós passamos na nossa diocese por 3 enchentes em 8 meses. Tivemos uma grande enchente que causou muita destruição, dia 4 de setembro de 2023. Tivemos uma outra enchente, dia 18 de novembro de 2023. Muitas pessoas acabaram abandonando suas casas, outras começaram a reconstruir, e agora tivemos essa grande enchente que foi assolada por esse excesso de chuvas e vários dias de chuvas que provocaram muitos deslizamentos, soterrando as estradas, destruindo as pontes, destruindo casas, tirando vida de muitas pessoas. E é nesse sentido que nós abrimos essa campanha de solidariedade também na nossa Diocese de Caxias do Sul, para socorrermos as pessoas com dignidade e responsabilidade. Por isso, solicitamos também a você que, se puder nos ajudar, agradecemos de coração e conte com as nossas orações, porque todos nós somos povo de Deus a caminho da casa do Pai. E às vezes precisamos sim da mão do outro para continuar caminhando, porque sozinho nós muitas vezes desistimos de caminhar, desistimos da vida. Que Deus, nosso Pai, vos abençoe. Abençoe as vossas famílias, o vosso trabalho, os vossos projetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta sexta semana da Páscoa. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa
ponto de encontro desta sexta semana da Páscoa, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. A cada semana, nós trazemos aqui para você um fragmento do programa Razões da Fé, produzido pela Pastoral da Comunicação da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nestas semanas, o Padre Leonardo Luciano Dalosto está nos ajudando a entender a importância dos concílios na história da Igreja. Confira! Padre Leonardo, como é que a gente pode classificar os concílios da Igreja? Eles aconteceram em tempos distintos e em contextos diversos. Eles estão divididos em 4 grandes períodos da história. Quais são esses tempos? Bom, nós podemos dizer que os concílios, basicamente, são assumidos por toda a Igreja ou são concílios menores que estão restritos às províncias, à época eclesiásticas ou às dioceses. Então, os grandes concílios são chamados concílios ecumênicos, ou seja, são concílios que estendem a sua autoridade sobre toda a Igreja. Falávamos no último programa que ecumênico significa mundo habitado, né? Não está aqui em jogo a ideia de diálogo com as outras igrejas. Essa ideia é uma ideia do nosso século passado, século XX. Quando a gente chama um concílio de ecumênico, se diz, é um concílio para todos os cristãos. Então, haviam esses concílios, mas haviam também os concílios regionais, provinciais, diocesanos, né? Se podiam fazer concílios nas dioceses, que evidentemente que tinham decisões menores, localizadas e temporalmente, que depois foram se esgotando, ou seja, eram concílios para uma região, para um tempo, por questões muito mais práticas, né? Então, os concílios aconteceram na antiguidade cristã, no medievo, na modernidade e nós tivemos basicamente, no mundo contemporâneo. A gente pode até talvez somar ali o Concílio Vaticano I, final do século XIX, como concílio contemporâneo, mas eu diria que como teologia contemporânea, nós temos o Vaticano II, né? Esses quatro grandes etapas conciliares na vida da Igreja. Perfeito. Nós temos uma ligação importante entre o Segundo Concílio de Nicéia, lá em 787, e a iconografia religiosa. Que ligação é essa, Padre Leonardo? Tá. O Segundo Concílio de Nicéia, ele está preocupado com a possibilidade que nós temos, tradicionalmente como cristãos, do uso de imagens ou de ícones. Por quê? Houve uma discussão naquele período em que, segundo a qual ter imagens, no caso do Ocidente, estátuas, mas no caso do Oriente, os ícones, né, poderia ser uma forma de idolatria, né? Aqui se recupera muito algumas ideias já presentes no Antigo Testamento da proibição do uso de imagens, tá? Que o concílio vai dizer que não, que na verdade nós, diante das imagens, exercemos o culto de veneração, né, ou dulia, se diz em grego, né, e diante de Deus, que não tem imagem, nós vivemos o culto de latria, ou adoração. Então a gente separa, assim, nós veneramos as imagens, né, e os santos nelas representados, ou a Virgem Maria, adoramos apenas a Deus. Isso é o que o concílio vai resolver. Quando a gente fala de imagens, eu acho que isso é uma questão interessante nós comentarmos. Por que nós, cristãos católicos e também cristãos ortodoxos, gostamos tanto de usar imagens? Por que no Ocidente, por exemplo, nós temos as estátuas? Nossas igrejas são cheias de estátuas, né? Os orientais são cheios de ícones, são aquelas pinturas um pouco particulares. Por quê? Porque nós nascemos em um mundo culturalmente greco-romano. Tanto os gregos como os romanos eram muito ligados às imagens. Quando este mundo todo se converte à fé cristã, o que a fé cristã faz? Ela, por assim dizer, batiza o que pode batizar, ela se encultura. E ela assume também esse costume de fazer imagens, estátuas, ícones, né? Só que não mais agora representando os deuses, mas representando Cristo, os santos, a Virgem Maria, né? Isso gerou depois uma certa confusão, porque alguns vão acusar os cristãos, uma parte dos cristãos, de serem idólatras por conta do uso das imagens. Na verdade, nós não somos idólatras,
nós somos culturalmente ainda greco-romanos. Por isso usamos estátuas e imagens. Talvez isso seja interessante, até porque ainda hoje, diante de algumas igrejas, especialmente as igrejas pentecostais e neopentecostais, essa acusação volta, de que os católicos são idólatras porque têm... Adoradores de imagem. Adoradores de imagens. Não. Na verdade, temos que pensar o seguinte, olha, nós somos uma tradição cristã muito antiga que nasceu culturalmente dentro do Império Romano, onde o uso de imagens era um uso cultural normal. E nós batizamos este uso, né? O transformamos em uso cristão. Claro que os nossos irmãos da Reforma do século XVI, de onde saíram os atuais depois, claro, muito depois, mas de onde vieram, tem a raiz as nossas igrejas evangélicas, eles nasceram em um outro período histórico em que você já tinha a imprensa, o livro. Então, a forma de catequese deles não é a forma de catequese que nós tivemos como católicos. A distinção, basicamente, entre as igrejas antigas, católica e ortodoxa, e as igrejas da Reforma, é uma distinção muito mais cultural que teológica. Então, teologicamente, os católicos e os ortodoxos são idólatras e, portanto, hereges? Não, né? Nós apenas temos esse costume, mas sabemos que, para nós, as estátuas, as imagens, elas recebem a nossa veneração, a nossa admiração, que mais do que a própria estátua, ela se dedica àquele que é representado na estátua. Ou seja, quando eu olho para uma estátua de Nossa Senhora, estamos aqui na rádio, e a rádio fica à sombra do Santuário de Caravaggio, onde nós temos a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio. A veneração que as pessoas prestam diante da estátua de Nossa Senhora, ela é uma veneração dirigida a Nossa Senhora, que não é a estátua, mas é este alguém que está junto de Deus, que está no céu. Então, nós entendemos isso com clareza hoje. E nós temos as manifestações de fé de forma de devoção de forma diferente. O toque é algo que e muitos irmãos evangélicos nos chamam de idólatras, muitas vezes por tocar uma imagem, fazer um sinal da cruz, mas também são as referências de devoção, né? São as referências de devoção, exatamente. Sempre lembrando que tudo aquilo que nós temos a nível devocional, nós entendemos como veneração, ou seja, nós temos um carinho especial pelas imagens, pelas estátuas, pelos objetos de culto, porque esse carinho se destina à pessoa como tal. Quando eu olho para uma imagem de Santo Antônio, eu estou recordando este homem que já está no céu e que para mim é um exemplo de vida, de seguimento de Jesus. Quando eu olho para uma imagem de Maria, eu estou recordando a Mãe de Deus que já está no céu, né? Então, diante das imagens, diante do culto mesmo aos santos, nós prestamos veneração, em grego doulia. Diante de Deus, somente diante de Deus, latria, adoração. Nós adoramos unicamente a Deus, né? Os santos e a Virgem Maria, nós veneramos. Maria veneramos com uma especial veneração ou afeição, que os gregos chamavam de hiperdulia, uma especial afeição, mas é sempre uma veneração, é um carinho. Olhamos para ela como mãe, olhamos para os santos como os irmãos, mas somente a Deus nós olhamos de fato como Deus. Padre Leonardo, no primeiro programa dessa série nós falamos sobre o início da história dos concílios e trouxemos as principais decisões dogmáticas e mesmo de profissão de fé, né, como a gente chama o creio niceno-constantinopolitano. O que ainda a gente pode falar sobre os concílios do primeiro milênio? Ok, eu acho que um elemento importante aqui é que o primeiro milênio traz para nós 8 concílios, né? Esses 8 concílios reúnem toda a igreja da época. Significa dizer que tanto nós como os ortodoxos, ou seja, os cristãos que estão gregos, na sua maioria, todos nós seguimos esta lista conciliar e aceitamos as suas decisões, né? As suas definições dogmáticas e também as suas decisões. Portanto, católicos e ortodoxos estão ligados, né, por esses 8 concílios. Eu comentei no último encontro, no último programa, que os católicos, no segundo milênio, continuaram fazendo concílios. Os ortodoxos não. Eles pararam de celebrar concílios porque eles acreditam que a igreja está dividida, separada. Nós, como acreditamos que estamos unidos
a cabeça da igreja visível, que é o bispo de Roma, o Papa, né, sucessor de São Pedro, nós continuamos celebrando os concílios. Mas todos os concílios do primeiro milênio, eles são, em geral, concílios ligados, primeiro, à ideia trinitária, ou seja, desenvolver a ideia trinitária, mas também resolver a questão cristológica. Quem é Jesus? Então, todos os concílios do primeiro milênio vão, de uma maneira ou de outra, bater na tecla de, afinal, quem é Jesus? E nós desenvolvemos as nossas definições de fé ao redor da pessoa de Jesus Cristo, Verbo de Deus encarnado, portanto feito homem, e da Trindade, e essas definições elas são válidas para católicos, portanto cristãos do Ocidente, e para ortodoxos, cristãos do Oriente. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia, agradecendo também a TV Canção Nova pela cedência deste espaço. Se você nos acompanha nesta quinta-feira, fica com a transmissão ao vivo da adoração ao Santíssimo Sacramento do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão também da Santa Missa ao vivo de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.